E Tite não é mais técnico do Cruzeiro. Depois do empate em 3-3 contra o Vasco, a Raposa decidiu por dispensá-lo. Vou usar esse vídeo para falar sobre os alvos do Cruzeiro, mas também para explicar um pouquinho da passagem horrorosa do ex-treinador da seleção brasileira por Belo Horizonte. Segunda vez que o Tite passa sem sucesso por BH. Pelo contrário, né? Fazendo péssimos trabalhos. A primeira vez, em 2005, ele comandou o Galo, deixou o time na zona do rebaixamento e o Atlético não conseguiu escapar da degola, tendo sido rebaixado. Agora, sai do Cruzeiro na 19ª e penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. São 3 pontos conquistados em 18 possíveis. Somando também outras competições, o Tite deixa o Cruzeiro com 53% de aproveitamento dos pontos. Única parte boa dessa passagem, o título do Campeonato Mineiro. Dá para cravar que Tite não trabalhará mais nos grandes de Minas. Depois do empate em 3-3 contra o Vasco, em que o Cruzeiro teve a maior parte do segundo tempo com um jogador a mais, o Pedro Júnior, vice-presidente de futebol e filho do dono do Cruzeiro, disse, abre aspas, quero pedir desculpas à Nação Azul pela campanha, não é digno do nosso torcedor, e viemos aqui comunicar o desligamento do Tite e de sua comissão. Agradecemos a entrega e dedicação, mas nossos resultados e nosso desempenho nos fazem tomar a decisão pela troca. Wesley Carvalho assume interinamente e a partir de hoje vamos em busca de um novo profissional. Há 2 nomes dos sonhos entre dirigentes do Cruzeiro. Arthur Jorge, que comanda o Al Rayyan, e Felipe Luiz, desempregado desde que foi demitido no Flamengo. O Arthur Jorge tem uma multa de 6 milhões de dólares. A gente está falando de algo na casa dos 33, 34 milhões de reais. Difícil imaginar que esse negócio possa avançar, até porque recentemente o Vasco tentou contratá-lo e o Al Rayyan não abriu mão de nenhum centavo dessa multa. Em relação ao Felipe Luiz, o último clube que o procurou, depois dele ter sido demitido do São Paulo, do Flamengo, foi o São Paulo. E na oportunidade o Felipe Luiz disse ao São Paulo que aguardaria por propostas da Europa. O Cruzeiro tem, na teoria, um trunfo, a presença do Bruno Spindel, que é o executivo de futebol, ele já havia trabalhado com o Felipe Luiz no Flamengo. Mas vamos ver como é que o Felipe responde a esse questionamento, a essa intenção. Marcelo Galhardo é outro nome especulado na Argentina. É difícil imaginar que o Galhardo tope treinar um clube de futebol do Brasil nesse momento. E diante das possibilidades de recusa, é aí que, num segundo momento, numa segunda prateleira, pode surgir o nome de Hernan Crespo, ex-treinador do São Paulo. Era questão de tempo o Tite cair, porque ele já vinha sofrendo um desgaste interno muito grande e tinha muita gente nos bastidores do Cruzeiro que já era favorável a uma mudança. Se era para ter sido feito na última semana ou não, agora o futuro dirá. Se foi benéfico ou não segurar o Tite e tudo mais, mas agora o Cruzeiro tem 2 alvos prioritários no mercado, que a gente apurou aqui, Felipe Luiz e Arthur Jorge. E a gente vai destrinchar aqui bastante durante a live. O importante é a gente falar do Tite. E assim, foi um profissional que chegou. Óbvio que o Tite, quando ele se coloca no mercado, e inclusive na ESPN Brasil, no Bola de Prata, ele falou bastante, ele foi homenageado, ele falou bastante desse retorno dele, o quanto ele estava empolgado para retornar. Mas a chegada dele no Cruzeiro já foi uma chegada com muita dúvida. Com rejeição, né? Com rejeição da torcida e rejeição interna. Mas para Pedrinho Lourenço, Pedro Júnior, toda a diretoria, Spindel e tal, a chegada do Tite foi assim, é um técnico experiente, é um técnico que sabe lidar com pressão e é um técnico que foi o técnico da Copa do Mundo na seleção brasileira nas últimas 2 Copas. Ah, mas teve lá um momento de instabilidade no Flamengo, não foi tão legal e tal, mas a aposta era, aqui tem uma mudança de ares, aqui é diferente, o Cruzeiro está investindo, tem a Libertadores. Foi uma aposta que foi feita com o risco já calculado. O Pedrinho sabia que existia essa rejeição e mesmo assim bancou a contratação do Tite. Muito em função do que o mercado estava se mostrando no momento, né? As opções que tinha no mercado. Só que o Tite praticamente ele chega no Cruzeiro tendo resultados ruins e já tendo que lidar com a pressão de uma saída. O início do Campeonato Mineiro foi muito ruim, perder para o Pouso Alegre, por exemplo, do Danilo na época. Isso foi gerando uma insatisfação muito grande. Então, assim, o Campeonato Mineiro, que até eu trouxe a informação aqui, que seria um recomeço para o trabalho do Tite, ele já logo sofreu quando teve o primeiro jogo do Brasileiro pós-estadual, que foi contra o Flamengo.
Porque assim, Verdade. por mais que o Cruzeiro tivesse criado chances, ter apertado o Flamengo em determinados momentos, foi um 2-0 assim que o Flamengo jogou. E o Jardim tinha acabado de chegar. E era o Jardim que tem uma história no Cruzeiro. Também. Isso deu uma quebrada no tipo assim... Quebrou aquele clima de, ó, ganhou do Galo na final do Mineiro, aquilo foi esquecido rápido, né? Muita gente dentro do Cruzeiro já falava, olha, não vai dar certo. Então, pós-Flamengo, já se tinha uma direção para... Temos que olhar o mercado. Temos que olhar o mercado porque assim, ó, vai ser difícil segurar. É questão de tempo. E aí vem o jogo contra o Vasco, um desastre, né? Era pro Vasco ter ganhado o jogo, aí teve uma polêmica, a gente não vai entrar aqui em polêmica, porque a gente não discute aqui, a gente dá a informação, mas durante o jogo já tinha esse movimento do tipo, olha, vamos conversar com o Tite, não vai dar, independentemente do resultado aqui, mesmo se empatar no final, a decisão já estava tomada. O Cruzeiro estava perdendo o jogo, empata nos acréscimos. Primeiro leva a virada, aí Leva a empata. virada, empata nos acréscimos, mas ali já se tinha uma decisão tomada. Então, assim, a gente pode dizer com muita tranquilidade que o Tite, já durante o jogo contra o Vasco, já tinha uma decisão da alta cúpula do Cruzeiro, de tomar essa decisão pela troca. Se o Cruzeiro tivesse virado de uma maneira espetacular, talvez segurasse ali mais um tempo, mas o que a direção do Cruzeiro não queria era que isso virasse uma novela do tipo, no próximo jogo se perder, tchau. Tá jogando, Já jogando começa a olhar o mercado, e isso foi feito, já começou a ser feito pós-Flamengo. E Esse aí... é um ponto interessante, sabe? Porque a data FIFA vai começar agora, né? Também. Daqui a próxima semana. E isso é um fato que o Cruzeiro já demite o Tite e vai ter uma semana de respiro e vai ter mais uma outra semana que vai ficar sem jogos por conta da data FIFA. Então você respira e tem esse meio tempo aí para encontrar um novo técnico. O que eu tenho de bastidores é que deu o apito final, o Tite desceu para os vestiários, aí desceu a direção do Cruzeiro, né? Bruno Spindel, Pedro Júnior. E aí tiveram a conversa ali nos vestiários mesmo e comunicaram a demissão do Tite. Agradeceram o trabalho e o Tite já nos vestiários se despediu dos atletas. Então já falou com alguns atletas em tom de despedida. Teve o aval e nem teve a coletiva, né? Foi lá o Pedro Júnior e Spindel para comunicar a decisão. E ontem mesmo e agora de manhã o Bruno Andrade vai complementar aqui, já teve um contato inicial com o Felipe Luiz. Opa! Que é um alvo prioritário do Cruzeiro no mercado. Felipe Luiz, que está livre. Antes tinha prioridade de aguardar até o meio do ano para esperar uma oferta ali do futebol europeu, que é uma prioridade dele. Mas ele se mostrou disposto a ouvir o que o Cruzeiro tem para apresentar. Então o Felipe Luiz aceitou conversar. Ele topa conversar. É difícil que haja um acordo, né? A gente não está cravando aqui que vai ser o Felipe Luiz, é bom deixar bem claro isso. Tá. Mas ele se mostrou disposto a conversar. É claro, respeitosamente, ouviu o que o Cruzeiro tem para apresentar. E o Felipe Luiz, até a gente vai falar do Arthur Jorge, mas o FL é uma das prioridades do Cruzeiro nesse mercado aí de técnicos. Então, porque aí o Hernan falou uma frase e essa frase é simbólica, que é o que o Cruzeiro agora vai olhar o mercado. E ninguém faz tão bem isso quanto o próprio Pedrinho. Não é, Bruno Andrade? Totalmente. E aqui, só para puxar um pouco mais em relação àquilo que trouxe o Felipe e também o Hernan, na quinta-feira e hoje pela manhã, a gente aqui disparou mensagem para muita gente. Eu, o Felipe, o Bocato também, o Hernan, para tentar, enfim, fechar todas as pontas em relação especialmente... Ligação. Ligação importante, já atende. Quer atender, Bruno? Não, desse eu vou pela mensagem aqui, desculpa. Volta aqui, mais rápido. Se eu ver que a pessoa tá insistindo aqui porque é fonte boa e tem a ver com isso do Felipe Luiz, eu paro para atender. Mas, rapidamente então, na quinta-feira, eu vou até especificar a data. Na quinta-feira, um membro da diretoria do Cruzeiro procurou o Felipe Luiz. E naquele momento, o Tite ainda era treinador do Cruzeiro. Naquele momento, naquela data específica, o Felipe Luiz deixou claro que não abriria conversas, independentemente depois se for para frente ou não, que não iria abrir conversas enquanto o Tite fosse treinador, enquanto o Tite estivesse empregado. E de fato, de quinta para domingo não houve mais contato, porque o Felipe Luiz se posicionou dessa forma. Hoje já me explicaram que novamente um membro da diretoria do Cruzeiro entrou em contato com o Felipe Luiz e dessa vez o Felipe Luiz aceitou conversar. Isso não significa
que haja acordo ou que tem mais próximo o acordo do que o desacordo, mas agora, com o Tite já desempregado e o Cruzeiro oficialmente sem treinador, o Felipe Luiz se colocou à disposição de entender e ouvir o projeto. E ao mesmo tempo vai ouvir as pessoas que trabalham para ele, as pessoas que mexem na comunicação dele, as pessoas que gerem o trabalho dele, especialmente o Jorge Mendes, a Gestifute em companhia, para em conjunto eles perceberem se o melhor passo é manter a ideia, que até a semana passada era essa, ficar desempregado e aceitar um projeto na Europa, ou se, dependendo daquilo que o Cruzeiro apresentar para ele, entre projeto e parte financeira, se ele em conjunto com Jorge Mendes e companhia acham por bem aceitar e colocando então de lado ou lá para frente a questão da Europa. Mas o que dá para trazer de contexto claro é esse. Quinta-feira tentou-se ali uma aproximação, ela ficou travada por conta do desejo do Felipe de conversar somente com o Tite desempregado. Houve uma nova conversa pela manhã e as partes estão conversando. Mas volto a dizer, é um negócio muito complicado porque num primeiro momento o Felipe ainda prefere o futebol europeu. E eu entendo essa insatisfação do Felipe porque ele sentiu na pele o outro lado da história. Ah, sim. O que fizeram com ele lá no Flamengo, né? Lembrado. E é público e é papo entre os técnicos, jogadores, entre o universo do futebol. O próprio Tite sempre ter essa postura também. Então, assim, o Tite tem o maior respeito de todo mundo dentro do universo do futebol. E o Tite é um treinador que tem esses princípios também. Não conversa com nenhum clube que tenha um treinador empregado pela questão de ética com o próprio companheiro de trabalho. E o Felipe segue muito essa linha. Então não é pelo que aconteceu com ele, também, não, claro que é também, mas eu digo assim, pela ética da pessoa. Claro. Aí a gente vai tirar um pouco do profissional e vamos colocar também a pessoa Felipe Luiz, que é um pouco do perfil dele. É importante a gente falar do Arthur Jorge, Isso. porque assim, você vai me perguntar quem é plano A, quem é plano B. Quem é plano A e quem é plano B? Eu vou dizer para vocês que são dois nomes que estão na mesa, são dois nomes que estão sendo debatidos. Quem avançar primeiro vira plano A, obviamente, e quem ficar pelo caminho, fica pelo caminho. Então hoje são dois nomes que têm a mesma força na mesa do Pedrinho e o BH. Com o Spindle e com o Pedro Júnior trabalhando ali em conjunto para trazer esse novo treinador. O Arthur Jorge, o movimento que tem sido feito nos últimos dias é assim, o Arthur Jorge, quando o Cruzeiro tentou contratar o Arthur Jorge anteriormente, ele não podia, ele estava lá atrelado, estava com competições importantes e tal. Tem a questão da multa, tem a dificuldade dos árabes liberarem. O Al Rayyan é um clube que não precisa de grana, tá lá. Tem uma multa de 5, 6 milhões de dólares, mas o Al Rayyan tá tranquilo. 6 milhões de dólares dá... 36 milhões de 30, reais. É uma grana. Hoje há um movimento muito de quem está no dia a dia com o Arthur Jorge de mostrá-lo e deixá-lo um pouco mais confortável no mercado brasileiro ou em outros mercados. Então o Cruzeiro já tinha recebido essa informação e obviamente coloca ele na lista de prioridades porque é um técnico que atende tudo aquilo que o Cruzeiro quer nesse momento. Desde a experiência dele, das conquistas que teve com o Botafogo, até o modelo de jogo, que é um modelo até que se assemelha com o modelo que era o do Leonardo Jardim. O Bruno Andrade pode me corrigir se eu estiver errado. Mas é um técnico que está com um nome muito forte nos bastidores do Cruzeiro. Agrada muita gente mesmo. Agora é uma questão de avançar, mas vai depender muito de uma força-tarefa entre os agentes e representantes do Arthur Jorge, do próprio Arthur Jorge deixar claro para o Al Rayyan que gostaria de sair, o Cruzeiro topar pagar a multa ou negociar a multa e aí o negócio avançar. Então, assim, vamos colocar o Arthur Jorge como um cara forte hoje? Sim. Também. Mas essa força-tarefa, inclusive, está sendo trabalhada. Paralelamente, você tem ali o Felipe Luiz com os diretores do Cruzeiro trabalhando também para essa primeira conversa. Por quê? Porque o Felipe Luiz só topou conversar a partir do momento que o Cruzeiro não tivesse mais um treinador. Agora não tem mais.
Está oficializada a saída do Tite. Então, assim, hoje é um dia muito quente no Cruzeiro. Isso não deve demorar, então, Hernan. Não, a ideia do Cruzeiro é ter rápido. O Wesley provavelmente vai ser o técnico na quarta-feira. Wesley Carvalho, né? Que era do Palmeiras. Ele foi Atlético Atlético também, né? Paranaense também. Paranaense, Sub-20 do Palmeiras e tal. O Wesley provavelmente vai ser o técnico no jogo do meio da semana. Não sei se é quarta ou quinta-feira o próximo jogo do Cruzeiro. Não tem a tabela aqui em mãos. Vamos ver aqui, peraí. Mas a ideia do Cruzeiro é fechar o mais rápido possível a contratação do novo treinador. Seja Felipe Luiz, seja Arthur Jorge. Até porque, assim, o Felipe Luiz respondendo pro bem ou pro mal, sim ou não, já tem que partir para outras opções, né? Porque tem que trabalhar com essa ideia que o Felipe Luiz tinha prioridade, como o Bruno Andrade falou aqui, de esperar até o meio do ano e aguardar uma coisa do futebol europeu. Ô, Felipe, estão falando um monte de nome aqui. O pessoal tá perguntando, a gente tem que responder, lógico, tá? pergunta, Estão falando do Crespo, estão perguntando do Galhardo, estão perguntando do Jorge Jesus. Olha, a informação que eu tenho sobre o Crespo Galhardo. é que o Crespo não é um nome hoje sendo discutido na direção do Cruzeiro. Tá. Não é um nome. Beleza. O Cruzeiro, vamos lá, com todo respeito ao Crespo, que é um cara que eu gosto muito, que é um treinador que trabalhou no São Paulo, foi campeão paulista, a gente pode até falar de um trabalho que ele deixou aí pro Roger, hoje líder do Brasileirão, mas não é um técnico hoje com a caixa vencedora de uma Libertadores, de um Brasileirão. O Cruzeiro está pensando mais alto. Como você tem o Arthur Jorge e o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.